Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, que nos acompanha pelas redes sociais da nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Lagoa dos Gatos, é com alegria que nós acolhemos você para mais uma escola de formação católica. Esta iniciativa da nossa paróquia para nos ajudar a aprofundar a nossa fé. Conhecer melhor a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja e assim amá-lo ainda mais e melhor. Seja bem-vindo e para a gente poder aprofundar bem a nossa fé é sempre importante pedir a luz de Deus. Por isso, iniciemos essa nossa escola de formação invocando a luz do Espírito Santo para que Ele ilumine a nossa inteligência, inflame a nossa vontade, para que nos coloquemos diante do Senhor e deixemos que Ele toque o nosso coração e nos faça compreender aquilo que quer nos ensinar nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e acompanhando, para quem já está acompanhando nas últimas semanas, nós estamos fazendo essas escolas de formação católica a respeito da Igreja. Nós vemos aprofundando neste mês de agosto o tema da Igreja a partir daquilo que nos diz a nossa profissão de fé. A profissão de fé, nós vimos há 2 semanas, nós vimos que a profissão de fé que é aquilo que a gente chama oração do credo, que nós rezamos na missa, rezamos quando rezamos o texto. O credo, quando fala sobre a igreja, nos diz: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Este é o símbolo dos apóstolos, o mais breve e mais popular que nós conhecemos. Já o símbolo niceno-constantino-napolitano, que é um pouquinho mais desenvolvido, traz as mesmas coisas da oração do credo, mas ele é um pouquinho mais desenvolvido. Quando fala da igreja, ele diz assim: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Então, nessas 4 semanas de agosto, nós estamos aprofundando essas 4 características da igreja. Trabalhamos na primeira igreja como una, quer dizer, ela é uma só, porque uma só é a sua fonte. De onde vem a igreja? De Deus. Cristo é a cabeça da igreja. Assim como a Trindade Santa, Deus, o próprio Deus, é 3 pessoas, mas um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, assim também a igreja, mesmo na diversidade das culturas, na diversidade dos lugares e dos tempos, a igreja permanece uma só. Vimos também na semana passada a igreja que é santa. Santa porque participa da santidade de Cristo. Cristo morreu para santificar a igreja. Nós vimos isso na palavra de Deus, na carta aos Efésios capítulo 5. Que Cristo morreu para purificar a igreja e apresentá-la a si mesmo toda bela e santa, sem mancha nem ruga. A igreja participa da santidade de Cristo, porque está cheia do Espírito Santo, santificador. E tudo o que ela faz é para a nossa santificação também. É por meio dela que Cristo opera a sua salvação nas nossas vidas. Hoje nós queremos aprofundar a 3ª característica. Por isso, olha a pergunta de hoje, que guia o nosso tema. Por que dizemos que a igreja é católica? Oxê!
nome da igreja, não? É não. A gente às vezes pensa que católico é o nome da igreja. Feito tem igreja, rancho não sei de quem, igreja da pá virada, igreja do círculo de fogo. Não, o nome da igreja não é igreja católica. Isso não é um nome. Se a gente fosse dizer qual é o nome da igreja, é a igreja de Cristo. Essa é a igreja. É a família de Deus, a igreja de Cristo. Católica é uma característica da igreja que nós vamos entender melhor nessa formação de hoje. Muito bem. Então, o que nós queremos dizer quando dizemos que a igreja é católica? Primeira coisa, a gente deve entender que a palavra católico vem do grego e significa universal. Não é a igreja universal do Reino de Deus, não, viu? Pelo amor de Deus. Ó, a palavra católico significa universal. E o que quer dizer universal? O que esta expressão quer significar para nós? Ela tem universal aqui, é a mesma coisa de dizer, ó, segundo a totalidade. Segundo a totalidade. Igreja católica está ligado à totalidade, é essa ideia de totalidade. Agora vamos entender o que é que significa isso, porque eu estou colocando aqui, mas deve estar uma embrulhada na cabeça da gente. Que negócio é esse universal? Vamos lá. Ó, quando a gente diz que é segundo a totalidade, que é universal, a gente está falando em dois sentidos, certo? Católico. Primeiro sentido, nós estamos dizendo que a igreja ela é universal, porque pela presença de Cristo, Cristo está presente na igreja, Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é o esposo da igreja, Ele está presente na igreja. Ele estando presente na igreja, nós queremos dizer que na igreja está a plenitude, a totalidade dos meios de salvação. O que é que significa isso? Cristo, na abundância da sua grandeza, Cristo, que é a sabedoria eterna do Pai, Cristo, que é Deus feito homem para nos salvar, instituiu modos para a nossa salvação, meios para a nossa salvação. Quer dizer, como é que Jesus nos salva? Então vamos entender o que quer dizer isso, meios de salvação. Como é que Jesus nos salva? Ele vem, estrala o dedo e a gente está salvo? Não. Ele poderia fazer isso? Poderia, porque Ele é Deus. Mas não foi esse o meio que Ele escolheu. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quando veio a este mundo, nos deu 3 coisas que vão nos ajudar na nossa salvação, que vão fazer com que a gente caminhe para a salvação. E essas 3 coisas estão presentes na igreja. Tudo aquilo que Jesus dá para a nossa salvação tem na igreja. É por isso que ela é universal. Porque a universalidade, a totalidade dos meios de salvação, quer dizer,
a totalidade daquelas formas pelas quais Jesus quer nos salvar está presente na Igreja Católica. Que meios são esses? São 3. Nós já vimos isso naquela formação sobre a Igreja como una, certo? São 3 meios. O primeiro meio de salvação é a fé correta. Vou só colocar o nome fé, para ficar mais fácil aqui. É a fé correta e íntegra. Quer dizer, quando a gente se torna cristão, Cristo nos comunica a fé, nos comunica as verdades de fé. Ele se revela para nós. A gente precisa ter bem isso na mente. A gente não sai procurando Deus assim no escuro. Não, nós que somos cristãos católicos somos iluminados pela verdade. Por exemplo, nós sabemos que o nosso Deus é um só, mas é 3 pessoas. Nós sabemos que uma dessas pessoas se fez carne, veio morar entre nós. Nós sabemos que essa pessoa que se fez carne, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Que ele não era metade, não, era 100% de um, 100% do outro. Nós sabemos que este verdadeiro homem enfrentou a morte, e morte de cruz, era a morte verdadeira, não era um fingimento não, não era um faz de conta não. Jesus sofreu, morreu e ressuscitou por nós. Nós sabemos que este Jesus que morreu, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu e enviou sobre nós o Espírito Santo. Nós sabemos que quando ele veio no meio de nós, ele escolheu uma mulher para nascer desta mulher, a Virgem Maria. E esta mulher que foi escolhida já fazia parte do plano da salvação. Esta mulher foi concebida sem pecado. Esta mulher permaneceu virgem a vida toda. Esta mulher foi verdadeiramente mãe de Deus, porque o filho dela era Deus. Esta mulher, no fim da sua vida, foi levada de corpo e alma ao céu. Nós sabemos, veja, isso faz parte da nossa fé. Nós sabemos que no fim da nossa vida, quando nos encontrarmos com a morte, nós seremos julgados. E aqueles que se abriram para Deus vão para o céu. Aqueles que se esforçaram, mas ainda têm o pecado na sua vida, que buscaram a Deus, mas precisam ser purificados, vão para o purgatório. E aqueles que se fecharam para Deus vão para o inferno. Nós sabemos todas essas coisas. Isso é a fé. A fé. E uma fé correta e íntegra. Quer dizer, tudo isso foi revelado por Deus e está presente na fé da Igreja Católica. Todas essas coisas. Então, o primeiro meio de salvação é a fé. O segundo meio de salvação são os sacramentos. São os sacramentos. Por que os sacramentos? Porque é aquilo que nos é anunciado pela fé. Quando nós aprofundamos a palavra, nós ouvimos a palavra, aquela palavra toca o nosso coração e nós queremos dizer sim a Deus, nós queremos entrar no reino de Deus. Isso acontece para nós pelos sacramentos. Nos sacramentos não é só uma palavra que entra pelo nosso ouvido, a salvação nos toca. A salvação vem ao nosso encontro através, inclusive, de objetos sensíveis. Veja o nosso batismo, por exemplo. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Pelo batismo. Nós ouvimos Deus dizer, como disse, por exemplo, na primeira leitura de hoje, quem participou da missa, ou quem meditou a leitura de hoje. Nós ouvimos Deus dizer, eu arrancarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei um novo coração. Eu derramarei o meu espírito em vós. Nós ouvimos isso na palavra. E quando é que Deus derrama esse espírito em nós? Quando é que Ele tira esse coração de pedra? No batismo. No batismo Ele faz isso por nós. Então veja,
Aquilo que a fé nos ensina, os sacramentos realizam. Quando nós somos tocados pela fé, vêm os sacramentos com materiais sensíveis. Nós somos batizados. Como? Com água. Não é só o padre dizer assim, eu te batizo, e não fazer mais nada, só a palavra. Não. Ele nos toca através de materiais sensíveis. São os sacramentos. Na igreja está esse meio de salvação. A salvação que Jesus anuncia para nós. Ele faz com que nos toque. Que toque o nosso corpo e toque a nossa alma através dos sacramentos. Então, quando nós temos a fé, nós temos também o sacramento. Quando nós temos a palavra, nós temos também o gesto que nos salva. Por fim, nós temos o terceiro meio de salvação, que é a sucessão apostólica. Como é que nós sabemos que isso aqui é válido? Como é que nós sabemos que a fé que está sendo ensinada para a gente é a mesma que Jesus revelou para os apóstolos? Como é que nós sabemos que os sacramentos que a igreja utiliza desde o seu início são os mesmos e que são garantia da nossa salvação? Como é que a gente sabe que tudo isso aqui vale, que a fé é verdadeira e que os sacramentos são válidos? Pela sucessão apostólica. Aqueles que os apóstolos deixaram como seus sucessores são a garantia de que a fé é a mesma e de que os sacramentos valem de verdade. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos. Os bispos são a garantia para nós de que a fé é verdadeira, de que não foi uma invenção nova. O padre hoje acordou inspirado e imaginou que Nossa Senhora foi elevada ao céu de corpo e alma. Não, isso é ensinamento da igreja desde o seu início, desde os seus primeiros séculos. E quem garante isso para a gente? Os bispos. Eles são os guardiões da fé. Nós vimos isso há 2 semanas, que a palavra bispo vem de episcopos, e episcopos é aquele que é o vigilante, é aquele que toma conta, é aquele que vigia para que a fé e os sacramentos sejam aqueles que Cristo deixou. Então veja, na Igreja Católica estão presentes as 3 coisas. Está a fé integral e correta, estão os sacramentos válidos e está a sucessão apostólica. Estão os bispos que garantem a continuidade da igreja. Isso quer dizer para nós, veja, que a igreja é católica se ela tem tudo. Por isso ela se chama católica, porque nela está a totalidade dos meios de salvação. Se falta alguma coisa dessas, ela não é católica. Estão entendendo? Então, quando a gente fala de igreja católica, é por isso. Primeiramente, ela é católica porque ela tem a fé, porque tem os sacramentos e porque tem a sucessão apostólica. Isso significa que a igreja é católica desde o dia de Pentecostes. A igreja não começou a ser católica um dia. Por exemplo, tem gente que pensa que dizer que católico significa universal, quer dizer que a igreja está em todos os lugares da terra. Muita gente pensa assim, mas não é isso. Sabe por quê? Porque então no dia que a igreja deixa de estar em algum lugar, ela deixa de ser católica. Por exemplo, naquelas cidades onde o cristianismo foi expulso, vocês sabem, lá na Ásia, por exemplo, nós temos lugares onde os muçulmanos expulsaram e perseguiram os católicos e não tem mais católico lá. Não tem mais igreja católica lá. E aí, ela deixou de ser católica por causa disso? Não. Exatamente porque, em primeiro lugar, ela é católica porque possui tudo isto.
Se a gente pegar lá no livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós vamos perceber, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos 2,42. Diz o seguinte: Eles quem? Os cristãos. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Presta atenção, isso aqui é a primeira comunidade cristã. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. O que é o ensinamento dos apóstolos? É a fé. É a fé. Eles eram fiéis na comunhão fraterna, quer dizer, na vivência em comunidade, como nós que nos reunimos em comunidade. Eles eram fiéis na fração do pão. O que é a fração do pão? É a Eucaristia, são os sacramentos. Assim como as orações, eles eram fiéis na oração em torno de quem? Dos apóstolos. Veja, desde o início, a igreja possui as três coisas. Então, ela é católica. Então, quando te perguntarem por que a igreja é católica, ela é católica porque possui a totalidade dos meios de salvação. Todos os meios de salvação estão nela. Esta é a primeira coisa. Existe uma segunda. Acho que é melhor eu apagar isso aqui. Existe uma segunda coisa. Ela é católica, a igreja é católica, porque Cristo, olha Cristo de novo, porque Cristo enviou a igreja. Cristo enviou a igreja. Enviou a igreja para quem? Para todos os povos. Só é a gente lembrar daquilo que Cristo disse lá no finalzinho do Evangelho de Mateus. Ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, a missão da igreja se dirige para todos. Não é dirigida somente para os judeus. Não é dirigida somente para os brancos. Não é dirigida somente para os pobres. Não é dirigida somente para os homens, o sexo masculino. Não. A missão da igreja se orienta para a totalidade da humanidade. Todo homem e toda mulher, de qualquer raça, tribo, nação, língua, sexo, qualquer homem e mulher na face da terra é destinatário da missão da igreja. Então ela é católica nesses dois sentidos. Para a gente não existe um número certinho de pessoas que vão estar no céu. Tem uma multidão incontável de homens e mulheres que estarão no céu. É assim que nos diz a palavra de Deus. Então nós nos dirigimos para todos. Devemos levar esta palavra para todos. Tá certo? Isso aqui é muito importante para a gente entender algumas coisas que virão ainda mais para frente. Vocês já sabem. Se não estiver entendendo, mande a pergunta. Está aqui a nossa equipe, está aqui Ivanice, tem Maria Eduarda hoje também acompanhando aqui. Nossa equipe que está aqui atenta para ver se tiver alguma pergunta, tá certo? E a gente vai tentando responder. Muito bem. Então, nós já vimos o que significa
significa a palavra católico. Agora tem uma coisa muito interessante. Tem gente que pensa que a Igreja Católica é feito um país. Como é um país? Um país, você tem o presidente, né? Os governadores com seus estados, né? E os prefeitos com seus municípios. Aí tem gente que pensa que a igreja é assim, que tem um presidente, um chefão, que fica lá em Roma, na capital, que tem os governadores, que são os bispos espalhados pelo mundo, nas dioceses, e que tem os prefeitos, que são os padres que estão na cidadezinha perto da gente. Tem muita gente que pensa que a igreja funciona assim, neste formatozinho, mas não é. A igreja não é isso. A igreja não é um todo lá grandão que tem um chefão maior e os outros são os dirigidos dele. Não é assim que funciona a igreja. A igreja funciona assim, ó. Onde tem fé, sacramentos, você já sabe o tripé. Tem fé, sacramentos e tem o bispo, a sucessão apostólica. Onde tiver está a Igreja Católica. Toda. A Igreja Católica toda está numa comunidade que tem essas três coisas. Por exemplo, nós somos diocesanos de Palmares. Na igreja de Palmares, e a gente pode chamá-la de igreja, a igreja de Palmares. Dizer assim, diocese de Palmares é o mesmo que dizer a igreja de Palmares. Por que a igreja de Palmares? Porque a igreja católica toda está em Palmares. Porque tem fé, sacramentos e se reúne ao redor de um bispo. A gente está sem bispo agora, porque o nosso bispo faleceu. Mas vai chegar outro. Então a gente vai estar em torno de um bispo. Onde está o bispo? Onde está sendo professada a fé? E onde tem os sacramentos está a Igreja Católica toda. Não é um departamento. A Igreja de Palmares não é um departamento da Igreja Católica. Não. Está tudo ali. Não falta nada para a Igreja de Palmares. Absolutamente nada. Nesse momento falta o bispo. Mas tendo o bispo, não falta absolutamente nada para a Igreja de Palmares. A Igreja de Palmares é igual à Igreja de Roma. É igual à Igreja de Nova York. É igual à Igreja do Rio de Janeiro. Todas elas são dioceses, são igreja, porque tem essas três coisas. Então, onde está? Veja, por exemplo, quando o bispo vai celebrar aquelas missas grandes, né, na paróquia da gente, você vê que no altar coloca ali as 7 velas, quando ele vai celebrar aquelas missas grandes. Por que aquelas 7 velas estão ali? Vamos lembrar que 7, na Sagrada Escritura, na liturgia, 7 é o número da plenitude. Quer dizer que ali está tudo. Quando o bispo vai na paróquia da gente celebrar e coloca aquelas 7 velas no altar, quer dizer que a igreja toda está ali. Onde está o bispo, está a igreja. Se viesse outro bispo de fora para celebrar ali, ele nem ia botar 7 velas, tinha que ser só 6, porque o daquele lugar é o bispo diocesano. Então, por exemplo, veio o bispo de Caruaru celebrar aqui no Lagoa dos Gatos. Ah, vai botar 7 velas no altar? Não, bota 6. Por quê? Porque o bispo do lugar, aquele que garante que ali a igreja toda, não é aquele. A gente fica ligado àquela pessoa, a pessoa do bispo. Por isso que é tão importante para a gente. Por isso, vou aproveitar a brecha. Meu irmão, minha irmã,
aproveite, reze, peça a Deus que nos envie um bispo para a nossa diocese. Amém. Porque a gente necessita, olha a figura do bispo como ela é importante. Ele garante que a Igreja Católica toda está na diocese. Não falta nada. A gente precisa pedir alguma coisa, alguma autorização de alguma coisa para uma igreja de fora? Não. O bispo de Palmares, ele é um funcionário do bispo de Olinda e Recife? Não. Ele é um funcionário do Papa? Não. Não precisa pedir nada, autorização nenhuma de nada. Ele é o bispo daquele lugar. A Igreja Católica está toda ali, onde ele está. Agora, claro, se existem igrejas, toda vez que tem um bispo tem uma igreja, todo lugar que tem essas três coisas tem uma igreja, o que é que garante que essas igrejas todinho são a mesma igreja de Cristo? Precisa ter uma figura que dá unidade a tudo. Uma figura que garante a comunhão entre todas as igrejas. Desde os primeiros séculos da igreja, esta figura que garante a comunhão das igrejas, ele não é o chefão. Ele é aquele que garante a unidade, a comunhão. É aquele que garante o diálogo entre todas as igrejas. Quem é esta figura? É o bispo da Igreja de Roma. A Igreja de Roma é uma diocese, como Palmares é uma diocese. E nesta diocese, o bispo que ocupa aquele lugar, a cadeira de bispo de Roma, ele é o responsável por garantir a unidade da igreja, por garantir o diálogo de todas as igrejas no mundo todo. Ele é aquele que nós popularmente chamamos o Papa. É o bispo de Roma. E por que Roma? Por que essa cidade foi escolhida como a igreja que é aqui, a gente diz assim, a que preside as outras na caridade? Porque lá em Roma morreram os dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Porque o apóstolo Pedro, a quem Jesus confiou as chaves da igreja, veja, ele não era o chefão dos apóstolos, ele era aquele que garantia a unidade dos apóstolos. Então, ele foi o bispo de Roma, o primeiro, e por isso aqueles que vieram depois dele se tornaram também o bispo que garantia a unidade dos outros. Desde o começo da igreja foi assim. Por isso que nós temos essa figura que para nós é tão importante, que a gente deve amar, deve rezar por ele, que é o Papa, né? Mas entender, o Papa não é o presidente da igreja, não é o dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. Ele é aquele que garante a unidade. Por isso que às vezes o Papa pode ir lá na igreja de Roma, ele fazer as coisas de um jeito, e às vezes outro bispo pensar de outra forma e fazer de outro jeito. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele não é o manda-chuva, não é o presidente da igreja. Ele é o que garante a unidade. Ele é aquele que chama os outros bispos quando tem que decidir alguma coisa importante para a igreja toda. Então ele chama os outros bispos e eles vão conversar, vão dialogar para decidir. Ele é aquele que, quando uma igreja está em necessidade, aí ele vai intervir naquela igreja. Quando precisa. Quando precisa. Mas ele não vai simplesmente sair lá mandando nas dioceses dos outros. Não, elas têm bispo para isso. Certo? Então, a figura do Papa, até esse nome é interessante, né? Papa significa Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Quer dizer, ele é o primeiro. Ele é aquele que reúne os outros. Certo? Então, esta figura do Papa é para isso. Para garantir a comunhão de toda a igreja, de todas as igrejas. Porque onde tem uma diocese, onde tem um bispo, ali está a igreja toda. Tá certo? É aquelas que nós podemos chamar de igrejas particulares também. Ou diocese.
igreja como católica, dizer que nela estão todos os meios de salvação, faz a gente pensar, e quem é que pertence à igreja? Quem é que está nesse ser católico? Então veja, toda a humanidade, Jesus quer que esteja na igreja. Ele criou a igreja para ser o sinal da unidade de todo o mundo. Tem um santo, Santo Irineu, que diz que o mundo foi criado em vista da igreja. Por quê? Porque a igreja é a família de Deus. E Deus quer que todos os homens sejam salvos, todos os homens se tornem filhos dele. E onde é que eles se tornam filhos? Na igreja. Então Deus quer que todos os homens participem da igreja. E de alguma forma, toda a humanidade está ligada à igreja por causa de Cristo. Porque Cristo, uma vez que veio e salvou toda a humanidade, derramou a sua salvação sobre toda a humanidade, e essa salvação chega por meio da igreja, toda a humanidade está ligada à igreja. Então nós temos, participando da igreja, nós temos aquela situação que nós chamamos assim, comunhão plena. Comunhão plena com a igreja quer dizer que tem aquelas pessoas que participam totalmente da igreja. Quem são? São os batizados e que estão dentro da estrutura visível da igreja. São aqueles que nós chamamos os católicos. Os católicos são aqueles que estão em comunhão plena com a igreja de Cristo. Por quê? Porque eles participam da mesma fé, dos mesmos sacramentos, e estão sob a guarda do bispo e participam da estrutura visível da igreja. São os chamados católicos praticantes. Isso, são os católicos, exatamente. Os católicos praticantes, tal como a gente chama, né? Existem aqueles que estão em comunhão parcial. Aqui a gente precisa entender bem o que é comunhão parcial. Comunhão parcial quer dizer, lembra das três coisinhas, né? Todo mundo lembra que eu já cansei de falar aqui: fé, sacramentos e sucessão apostólica, o bispo. Comunhão parcial quer dizer que aquelas pessoas estão compartilhando de alguma das três, mas não das três juntas. A comunhão parcial é quando, por exemplo, a gente comunga da mesma fé que Cristo é o Filho de Deus, que veio a este mundo, mas não aceita toda a fé da Igreja Católica. Como acontece, por exemplo, com os nossos irmãos cristãos de outras comunidades, de outras denominações cristãs, como os protestantes e os ortodoxos. Os protestantes e os ortodoxos participam em parte da comunhão com a igreja. Porque eles têm algo em comum conosco, alguma coisa da fé, alguma coisa dos sacramentos. Por exemplo, os protestantes têm o batismo. O batismo deles, quando é feito com água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o nosso batismo. Então eles estão em comunhão conosco, mas não plena. Estão em comunhão parcial, porque eles só participam de um pedaço daquelas três coisas: fé, sacramentos e sucessão apostólica. Certo? Então eles só participam de uma parte, é comunhão parcial. E existem aquelas pessoas que estão no horizonte da igreja. Estão no horizonte da igreja. Quem são esses? São aqueles que não participam da comunhão, certo? Mas tem algum elemento que está próximo de nós e que a gente deve se dirigir até eles. Por exemplo, os judeus. Os judeus não acreditam em Jesus Cristo, mas
eles acreditam no Deus do Antigo Testamento. Eles sabem que existe só um Deus e que esse Deus se revelou, falou a Abraão, falou a Moisés, escolheu um povo. Então, os judeus partilham alguma coisa conosco, eles estão no horizonte da salvação. Existem os muçulmanos já não têm tanta fé como os judeus, não têm tanta proximidade, mas eles também acreditam que só existe um Deus, como nós, então estão no horizonte. E tem também aqueles outros das várias religiões que procuram a Deus, que de alguma forma querem encontrar-se com esse ser divino, mas que às vezes não sabem como, ou o procuram em tantas outras formas. Por exemplo, quem acredita nos astros, quem acredita na divindade das coisas, dos animais, de objetos sagrados. Quer dizer, são como aqueles que procuram Deus, mas ainda estão no escuro. Então eles vão procurando, tateando. São aqueles que estão no horizonte da igreja e da salvação. E isso é muito importante para a gente entender uma coisa. Isso aqui. Está vendo? Todas as pessoas de alguma forma estão ligadas à igreja. Porque existe uma frase muito famosa que dá muita polêmica, geralmente, quando a igreja fala, mas é a doutrina da igreja. Vou escrevê-la até aqui. Fora da igreja não há salvação. É doutrina da igreja. Fora da igreja não há salvação. Como assim? A igreja está dizendo agora que só os católicos praticantes é que se salvam? Não. Olha o que nós falamos dos 3 tipos de comunhão. Da comunhão plena, da comunhão parcial e daqueles que estão no horizonte. Veja. É verdade que fora da igreja não há salvação, porque quem é a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Quando a gente fala aqui que fora da igreja não há salvação, é a mesma coisa de dizer que sem Cristo não há salvação. Agora alguém vai dizer que isso está errado? Não. Porque o próprio Jesus disse, lembra quando Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outro caminho para a salvação senão Cristo. E se o único caminho para a salvação é Cristo, o único caminho para a salvação é a igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Para que a gente possa se salvar, a gente precisa da mediação da igreja. Se a gente participa como comunhão plena, a gente absorve a totalidade do meio de salvação. A igreja nos oferece ainda mais meios para nos puxar, para nos salvar, para nos atrair para Cristo. Se a gente não participa da igreja, se a gente não está em comunhão plena com a igreja, a gente tem algum dos meios de salvação. Pode ter, né? Algum dos meios de salvação, mas eles existem, eles estão disponíveis por causa da igreja. A igreja é o instrumento de salvação escolhido por Cristo para levar a humanidade até o Pai na força do seu Espírito Santo. É por isso que é bonito ser católico, que é tão bom ser católico, porque na igreja nós encontramos toda a salvação que Cristo quer nos trazer. E isso também é muito importante para que a gente saiba de outra coisa.
Se fora da igreja não há salvação, toda vez que eu conscientemente, sabendo que a igreja é de Cristo, sabendo que a igreja foi deixada por Ele, e eu nego a igreja, e eu me recuso a ser igreja, eu estou recusando a salvação. E eu corro um grave risco de não ser salvo. Grave risco de não ser salvo. Por quê? Porque eu volto as costas para Cristo, recusando a sua igreja. Aqui Josimar não está jogando ninguém no inferno. Só estou constatando. De que se a gente recusa a Cristo, recusar a igreja é recusar a Cristo. Recusar a Cristo, corre-se um grave risco para a sua salvação. Isso quer dizer, veja, aqui a gente tem que ter muito cuidado. Mas tem, por exemplo, os irmãos que são protestantes e eles recusam a igreja católica. Muitas vezes eles já nasceram ensinados isso. É diferente de alguém, por exemplo, que sendo católico e conhecendo tudo, deixou a igreja e foi para outra denominação. O risco é muito maior. Então a gente tem que ter esse peso, esse balanço. De que falar na salvação, aqui nesse risco de salvar, de ficar fora da salvação, é quando a gente nega a igreja. Quando a gente se recusa a seguir a igreja, sabendo que ela é a igreja de Cristo. Para esses nossos irmãos, muitas vezes, por já estarem dentro de outras denominações, porque muitas vezes eles já nasceram, já foram criados naquela denominação. Então, para eles é mais difícil de permanecerem, de virem à união com a igreja. Então, a gente tem que ir com bastante calma e dialogando. Como eu ouvi numa palestra essa semana de Dom Henrique, a gente precisa jogar menos gente no inferno e mostrar a mais gente o caminho do céu. Então, é preciso que a gente, escutando essas coisas, perceba como é importante permanecer firme na igreja, mas também como é importante levar outras pessoas a perceber a importância da igreja. Eu e você, meu irmão e minha irmã, por estarmos dentro da igreja, por podermos participar de todos os meios de salvação, somos responsáveis por levar essa salvação para outras pessoas. Não se acomode. Não ache assim, agora eu vou, ainda mais, eu já sou católico, já participo da igreja, vou ficar firme aqui e os outros que se virem. Não. É nossa missão levar todos os homens e mulheres para a salvação. Anunciar para todos eles a palavra de Deus. Tentar que todos eles participem conosco dos sacramentos e estejam na estrutura visível da igreja, guiados pelos bispos. Peçamos a Deus essa graça, que nos ajude a ser católicos, a viver por todos os meios de salvação, mas também a dirigir essa salvação para todo homem e para toda mulher. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesta transmissão. E peço a vocês que nos divulguem e continuem nos acompanhando. Na próxima semana, com a graça de Deus, nós encerramos esta parte sobre a igreja, trabalhando a última característica: una, santa, católica e apostólica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um cheiro no coração e uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado. Jorge Rosendo, é seu pai? É meu pai. Tá, ele tá te abençoando. Dê bênção para ele. Benção, papai. Muito obrigado. Amém. Viu?